Quais informações eu preciso ter na minha planta de formas? Eu preciso ter todas as informações da estrutura no referido pavimento. E quantas plantas de formas eu tenho no edifício? Eu tenho tantas plantas de formas quantos pavimentos tipo eu tenho. O que significa? Se eu tenho, por exemplo, o térreo, o primeiro pavimento, o térreo é uma laje ali sobre uma garagem, com uma garagem subterrânea, por exemplo, aí eu tenho ali uma planta desse térreo. Aí eu tenho um primeiro pavimento, no térreo eu tenho, por exemplo, lojas, aí eu tenho um primeiro pavimento, que aí eu tenho um pavimento acima das lojas, então eu teria uma outra forma, já que a planta é diferente, e aí acima disso eu teria os pavimentos tipo, né? A planta é a mesma. A planta de formas vai ser feita em cima da planta, do projeto arquitetônico ali, da planta baixa da minha edificação, para definir os elementos estruturais. Quais informações eu preciso ter? Todas dos elementos estruturais: lajes, vigas e pilares. As lajes eu preciso ter o nome da laje, eu preciso ter a altura da laje, eu preciso ter as dimensões, as larguras da laje e o nível da laje, se houver alguma laje com desnível. Aqui a gente pode ver os nomes, laje L1, L2, L3, L4, L5, L6. Vemos o nome da laje. As lajes são numeradas em ordem, nessa ordem da esquerda para a direita e de cima para baixo. A altura da laje é obrigatória colocar em cada uma das lajes, ou se todas as lajes tiverem a mesma dimensão, eu posso colocar aqui do lado uma nota. Todas as lajes têm altura igual a 10 centímetros, por exemplo, nesse caso aqui. A unidade não aparece aqui em nenhuma informação. Eu já disse isso alguma vez, eu acho. Que todas as unidades em concreto armado, em projeto de concreto armado, todas as dimensões são dadas em centímetros. A única dimensão que a gente não coloca em centímetro é a bitola de armadura. A gente coloca em milímetro, mas isso é convencionado. Essas três lajes aqui estão num nível e as três de baixo estão num nível inferior. Tem um degrau ali de 10 centímetros. Então eu tenho que informar isso aqui, ó, um desnível de menos 10 nessas três lajes. A daqui, como é zero, eu não preciso colocar informação. Se eu quiser colocar isso aqui em cima, eu colocaria zero, mas é desnecessário. A outra informação são as dimensões. 340 por 405. Aqui na laje 4, 205 por 260. As outras lajes só está marcada uma dimensão. Por que isso? Porque nessa laje aqui, por exemplo, eu consigo pegar essa outra dimensão aqui. Então a gente tem um princípio muito importante. Em projeto, de modo geral, eu preciso seguir duas regras. Primeiro, colocar todas as informações necessárias. Segundo, não repetir informação. Repetição de informação atrapalha, porque polui o projeto, de certa forma, polui o desenho. E eu posso ter... quando tem informação demais, eu posso perder informações importantes. Então, deixa sempre o mais limpo possível. Qualquer informação que seja redundante, procure retirar do desenho. Segundo elemento estrutural que tem aqui são as vigas. A numeração é exatamente a mesma ordem. Então eu começo aqui com viga 100, viga 101, 102, 103. Então começa aqui de cima para baixo e aí depois vai as vigas no outro sentido aqui, ó. 104, 105, 106, 107. Também da esquerda para
à direita, ok? Quais informações de vigas eu preciso? Nome, seção transversal. A seção transversal é sempre largura versus altura. Tá? É sempre a primeira dimensão é a largura da viga, a segunda dimensão é a altura da viga. Então, essa viga aqui tem 15 por 30, ou seja, 15 de largura por 30 de altura. A daqui, 15 por 40 e assim por diante. Outra informação que é um pouco incomum aqui é um desnível do topo da viga. Por exemplo, essa viga 104, ela está aqui nesse primeiro tramo dela com um desnível aqui de menos 10. Significa que o nível superior dessa viga, em relação à continuidade dela, aqui ela está 10 centímetros abaixo. Então, a viga que aqui ela é 15 por 30, depois do pilar P4, ela muda para 15 por 40, sendo que aqui ela está 10 centímetros abaixo. Então, ela significa que ela, por baixo ela está nivelada, por cima tem um degrau aqui. Ela começa com 15 por 30, aí sobe 10 centímetros e aí ela continua com 15 por 40. Então, isso aqui é em relação ao topo da viga, ok? São essas informações para as vigas. Voltando aqui nas lajes, essas dimensões são somente da laje. Então, é de face de viga até face de viga. Então, normalmente a gente coloca aqui também na cota a largura da viga. Embora isso possa ser uma informação que seja redundante. Então, isso aqui é dispensável tendo em vista que eu tenho essa informação da largura aqui. Mas se eu estou vindo aqui simplesmente com as cotas, isso aqui não atrapalha, ok? E depois, pilares. Pilares, eu tenho também as informações são de nome, e aí a ordem eu já falei, né? P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. Direita para esquerda, cima para baixo. E seção transversal. Seção transversal, 15 por 30. Aqui não há uma ordem de qual que é a dimensão que vem primeiro. Usualmente a gente coloca a dimensão menor pela dimensão maior, mas não é uma regra absoluta. E como que a gente sabe qual a direção? Pelo desenho. Eu tenho aqui, eu consigo ver que 15 é nessa direção e 30 é nessa outra direção. Então, se o desenho está em escala, e tem que estar em escala, eu consigo saber qual que é a posição do pilar, ok? Bem, é isso que é uma planta de forno. É interessante entender, saber ler uma planta de forno para você conseguir fazer uma planta de forno. Né? Em seguida, a gente tem outros tipos de desenho de projeto, que são os detalhamentos. E aí a gente tem detalhamentos de lajes e detalhamento de viga. Eu vou mostrar rapidamente aqui um detalhamento de viga primeiro, embora na ordem da disciplina eu vá ensinar primeiro o detalhamento de lajes. Só para vocês terem uma noção aqui de detalhamento de viga. O que a gente tem no detalhamento de viga? Uma seção transversal representa uma seção transversal, uma escala maior normalmente, e uma visão longitudinal com escala normalmente um pouco menor. E aí eu represento todas as armaduras. Eu tenho aqui a armadura transversal, que é esse estribo, representado aqui, e as armaduras longitudinais que eu vejo aqui na seção. Está em azul aqui, não sei se está tão visível no vídeo. E aqui ela está representada em amarelo, que eu represento a quantidade, o nome, então N alguma coisa é o nome da armadura, para eu identificar ela em qualquer outro lugar. A bitola, diâmetro da armadura, bitola de 5 milímetros, e o comprimento igual a 227 centímetros. Novamente, não coloco unidades aqui. Sempre, exceto a armadura que está em milímetro, todo o restante é em centímetro. Aqui uma planta, uma prancha em formato com diversas vigas detalhadas. Eu posso ver aí como usualmente fica um projeto com diversas vigas.
A ideia aqui não é mostrar detalhes de detalhamento, mas mostrar a disposição aí de projeto, de desenho de projeto na prancha. Aí eu tenho aqui um quadro de ferragens onde cada ferragem N1, N2, N3 até N não sei quanto está descrito aqui com suas respectivas quantidades, tamanhos, bitolas e peso, para que eu possa ter uma noção, conhecer o peso desse aço para eu adquirir, para comprar. Aqui um detalhamento de lajes. E aqui tem umas coisas interessantes que eu queria mostrar para vocês. Um detalhamento feito provavelmente com o uso de um software que um software de detalhamento, como eu disse no vídeo anterior. E aí, esse é um dos problemas do software de detalhamento mais comuns. Eu ter, por exemplo, aqui um detalhamento de laje, eu tendo uma linha, uma informação cruzando com a outra aqui e eu não consegui ler o que está escrito aqui. Então, normalmente o que a gente faz é exportar esse detalhamento produzido pelo software para um programa tipo AutoCAD e aí fazer as edições, por exemplo, afastar esse nome para cá, ou trazer essa barra e isso aqui para a direita para que eu possa ter clareza no que está escrito aqui. Mesma coisa aqui. Então, o que eu preciso aqui? Isso aqui não é um plano de formas, é um detalhamento de laje, por isso que as lajes aqui não estão com altura e tal. Mas, na verdade, aqui a altura aqui eu posso inserir a altura aqui também no detalhamento, não tem problema. Mas a ênfase aqui é nas armaduras, é o detalhamento das armaduras das lajes, armaduras positivas. O que são armaduras positivas? Depois eu vou falar disso com mais detalhes, mas é basicamente a armadura que absorve o momento positivo. A laje, se eu aplico um carregamento nela, ela sofre uma flexão e aí sofre tração na parte inferior da laje, que é produzido por um momento positivo. Então essa armadura fica na parte inferior da laje. Então esse é o desenho dessa armadura positiva, a armadura da parte inferior. E aí no outro desenho, normalmente a gente faz em desenhos separados, a armadura positiva da armadura negativa. Na armadura negativa é a junção entre lajes. Quando eu tenho uma laje contígua à outra, essas lajes tendem a fazer isso. Isso é uma característica de um momento negativo ali na junção. Então eu coloco uma armadura ligando uma laje na outra para combater esse momento negativo. Então, essas aqui são as características da armadura negativa. As informações são exatamente o mesmo tipo de informação que eu tenho na armadura positiva. Primeiro, a quantidade de barras. A barra está representada aqui, significa que tem barras espalhadas nesse trecho todo até chegar aqui, daqui até aqui. Então significa que eu preciso de 13 barras, aqui está o nome dela, com bitola de 8 milímetros, então eu vou comprar essa barra de 8 milímetros. A cada 24 centímetros significa que a distância de uma barra até a outra, aqui na minha laje, tem 24 centímetros. E comprimento de 202, significa que eu tenho que cortar essa barra com 202 centímetros. E por que tem esse 194? Significa que daqui até aqui tem 194. O resto são esses ganchos. Para que são esses ganchos? Para que a armadura negativa fique posicionada no lugar dela. Que ela fica na parte superior da laje. É por isso que ela é negativa. Ok? Aqui só um trechinho de um detalhamento, só para eu mostrar para vocês essas informações.